momento e com alguma, portanto, nota, esteve aqui a ouvir, a ouvir estas declarações de Ndambi Guebuza. O que é que tem a dizer neste momento do que foi dito numa audição em que, portanto, esteve presente seu próprio pai, Armando Guebuza? O que é que dizer do que Armando Ndambi Guebuza disse aqui em sede do tribunal, olhando para as nossas câmeras, porque é em direto até no Facebook? Boa noite. Antes de mais dizer que é um pouco preliminar fazer a avaliação, porque é uma diligência que ainda continua. Efetivamente, a nossa preocupação é assegurar que as diligências necessárias para a descoberta da verdade material e que o processo transite em julgado com provas, com evidências, com bases, seja efetivamente cumprida. Nós estamos a sentir ainda que há um ambiente de bastante tensão aqui, em parte porque efetivamente sente-se uma certa reticência em colaborar com o tribunal para que efetivamente as informações necessárias para a descoberta da verdade sejam produzidas. Por outro lado, parece que há alguma omissão de algumas diligências que houve por parte do Ministério Público. Efetivamente, o Ministério Público consegue referir que há valores recebidos, mas há uma série de diligências que até incluem colaboração com a Abu Dhabi, com as instituições de direito de outras partes do mundo para efetivamente provar que os fatos ocorreram e que estas estão relacionadas com as dívidas ilegais. E mais uma vez eu levanto a colação que uma das grandes fragilidades deste julgamento é efetivamente a omissão de diligências para arrolar todos os interessados neste caso, incluindo o antigo ministro da Defesa, todos aqueles que supostamente podem ter beneficiado, porque para a descoberta da verdade é necessário que cada um dos atores seja arrolado sobre o que contributo é que pode ter prestado nesse serviço. Efetivamente, a confrontação de outros arguidos, mas também de outros declarantes e de outros sujeitos processuais que não estão arrolados no processo, tiveram informação e parte neste processo, vai permitir descobrir a verdade e efetivamente criar um processo baseado em evidências. Sentimos alguma fraqueza neste processo em relação a todas estas omissões, porque nós estamos a dizer que é um processo que efetivamente mesmo que há alguma proteção, algumas figuras, é isso que está a tentar. Há efetivamente um protecionismo. Quem seriam essas figuras protegidas? Nós estamos a dizer que neste momento fala-se insistentemente 50 milhões de dólares. Efetivamente, nós fomos defraudados 2,2 bilhões de dólares. E estes 2,2 bilhões de dólares não terminaram na ação da Proíndicos em abril de 2013. Estamos a dizer que continuou a haver pagamentos durante o ano 2013, incluindo 2014, a reestruturação da Proíndicos, a reestruturação destas empresas, a inclusão na conta geral do Estado, que inclui a ação e o interesse que o ministro da Defesa da altura tem neste processo. Vai-se ouvir Eugênio Machaba, que foi PCA da Ematum, que vai-se ouvir da Proíndicos, vai-se ouvir uma série de sujeitos processuais que participaram e que, ouvindo a todos, é possível montar uma peça, reconstruir os factos, trazendo à colação tudo o que aconteceu efetivamente até que nós pudéssemos ser defraudados. Diz que este julgamento está incompleto, sendo que a figura do antigo ministro da Defesa seria determinante para o esclarecimento dos fatos? Não apenas o ministro da Defesa, estamos a dizer que da mesma forma que se faz uma pressão que efetivamente a presença do ministro Chang seria essencial para a descoberta da verdade material, efetivamente, para mostrar como é que a sequência de fatos resultou na contratação de um calote que efetivamente não significou a melhoria da proteção da nossa costa moçambicana, do nosso Estado moçambicano. Efetivamente, todos os atores do comando operativo, do comando conjunto que tiveram parte neste calote é que podem efetivamente contribuir para a construção desta verdade. E quando dizemos isto, nós estamos a dizer que deve ser menos ouvido do que o outro. Estamos a dizer que todas as partes interessadas, quando são arroladas de forma justa, e que isto ia até ajudar a construir de forma mais sólida a acusação do Ministério Público. Porque uma das argumentações do arguido que acaba de passar por este tribunal é efetivamente que é uma campanha de perseguição política. Provar que não é uma ação de perseguição política é o Ministério Público ser capaz de mostrar a sua independência, trazendo todos aqueles atores que contribuem
contribuíram. E mais uma vez nós já havíamos dito que efetivamente que não seja uma disputa apenas de mostrar a melhor preparação em termos de advogados e em termos de, quer dizer, já dizia em várias intervenções minhas que seria um julgamento de não me recordo meritíssimo, de efetivamente não tenho conhecimento, mas efetivamente a construção de diligências que permitem trazer provas, quer dizer, trazer evidências que possam constituir prova, possam ser validadas por este tribunal, é uma ação importante da parte do Ministério Público. Quer dizer, não esperamos do Ministério Público um depoimento de ouvir dizer o seu amigo disse que apenas. É preciso fundar estes depoimentos dos vários atores arrolados com fatos que efetivamente construam, não só destas diligências iniciais que ocorreram em Moçambique, mas até da colaboração internacional em relação àquilo que foi o processo de Brooklyn nos Estados Unidos, aquilo que é o processo de Londres, as evidências que estão a girar em várias praças, que mostram que há uma cumplicidade de atores externos, de atores internos que colaboraram para esta situação do calote hoje. Então, esta omissão de diligências sempre vai pesar para um lado, porque efetivamente não é possível reconstruir uma situação de um assassinato se efetivamente nós nos preocuparmos em discutir apenas com a pessoa que abriu a porta, enquanto nós temos informação efetivamente do ator que imprimiu o gatilho ou de outros atores que colaboraram para que o crime materializasse. Ou seja, um dos alicerces da defesa deste arguido e de muitos outros arguidos é não ser efetivamente servidor público, funcionário do Estado. Efetivamente, há muitos servidores públicos que são citados como tendo validado exatamente o mesmo serviço e tendo potencialmente beneficiado dos mesmos privilégios. E nós temos estado a dizer que se calhar a maior função social deste julgamento é a mensagem que vai deixar para todo o servidor público, para todo o funcionário do Estado, para todo o funcionário do CISE, funcionário da polícia, os amigos dos dirigentes dos seus filhos, que efetivamente continuam a primar por uma postura de dizer que eu estou numa situação de protecionismo, porque eu sou amigo do fulano, que eu posso desfrutar dos melhores benesses, o clientelismo, o tráfico de influência, que efetivamente quando chegamos a esta fase de julgamento, normalmente a roda arrebenta para o lado mais fraco. E efetivamente aqueles que não gozam do protecionismo do Estado, aqueles que não gozam das maiores capacidades para ter um advogado de luxo, para que efetivamente possa se proteger por detrás de toda esta cobertura, são aqueles que vão efetivamente receber as penas muitas vezes mais gravosas. Então nós como cidadãos, como funcionários públicos, como servidores, temos que começar a denunciar e recusar as ordens superiores que nos metem numa situação que efetivamente protege as elites corruptas e capitalistas do Estado, quer dizer, numa situação onde o bolo geralmente é dividido ainda no forno e que as classes mais desfavorecidas não beneficiam dos serviços públicos que efetivamente merecem. Efetivamente, para evitarmos entrar numa situação em que, no fim, temos uma série de pessoas ilibadas, mesmo quando nós sabemos que efetivamente o crime foi cometido, mas porque as diligências e a falta de independência das instituições não possibilitou que um trabalho profundo fosse efetuado. Claramente quero continuar a encorajar o Ministério Público, este tribunal, para fazer a sua função, mas que efetivamente abra espaço amplo para buscar todas as evidências e evitar que estas práticas continuem a ser protagonizadas. Quer dizer, que transite de uma situação de conflitos e guerras políticas entre uma e outra ala para uma situação de compromisso real com o moçambicano, que perdeu acesso a serviços de educação e de saúde de qualidade, que perdeu acesso à proteção de Cabo Delgado por conta deste calote, para ser um julgamento que efetivamente resulte na recuperação de ativos, na responsabilização criminal de todos aqueles que for provado em tribunal que efetivamente participaram neste calote. Obrigado, Quitéria Guiringani. Vamos ouvir de forma